Começando o Chablau, sempre um convidado especial, a gente sempre fala sobre tudo e sobre nada. Meu nome é Yuri Danca e quem tá aqui hoje como convidado, vou pedir pro nosso auditório nos ajudar com palmas, é ele, Tico Santa Cruz Detonautas! Aê! Grande Tico, seja bem-vindo, Tico. Obrigado, Yuri. Obrigado pelo convite. É nóis. Tico, já pra começar pelo começo, na verdade não é tão começo, fala sobre essa turnê de 20 anos que tá rolando, qual a ideia da turnê, até quando vai, quando começou e como funciona? Bom, a turnê começou em São Paulo, né, no dia 2 de março, a gente fez o Toque Marine Hall, e aí a gente tem ainda previstos algumas datas que são Curitiba, dia 22 de março, Rio de Janeiro, dia 30 de abril, Juiz de Fora, dia 3 de... Ó, que a memória tá boa, hein? Dia 3 de maio e BH, dia 4 de maio. O que você tá tomando pra memória, só pra saber? Eu tô tomando canabidiol. Pode seguir com a turnê, Tico. Então, depois dessa leva, dessas 5 datas que a gente programou de começo, vão ser anunciadas novas datas. Aí tem Nordeste, tem Sul, outras regiões aqui do Sudeste, Centro-Oeste também. A gente vai fazer uma turnê bem ampla. A nossa intenção é passar pelo Brasil todo, o máximo de lugares que a gente conseguir com a turnê do acústico. Porém, ela tem uma data para terminar. Então, não vai ter aquela coisa de ficar indo, voltando. A gente vai fazer e aí, tipo, acabou. É uma turnê de celebração, certo? Isso, 20 anos de banda, né? 20 anos de banda. E como tá 20 anos depois do início, Tico? A gente tá super animado, né, cara? Porque além de você ter toda essa experiência dos 20 anos, você tem já um legado maior também para poder celebrar com a galera. Então as músicas são mais conhecidas, a galera canta mais. Você tem mais opções alternativas também para poder apresentar para o público e tudo. Então hoje nosso maior desafio é fechar um repertório, né, que fique agradável para todo mundo, não seja aquela coisa tipo estratosférica de 3 horas de show com intervalo no meio, etc. Que isso é só para, né, quem consegue fazer uma ópera rock, não é o nosso caso. A gente faz um repertório de 1h30, 1h40, e aí tem 25 músicas, 24 músicas, tem algumas músicas que a gente está preparando também para fazer umas ações com os fãs nas passagens de som. Então são músicas que não vão ser tocadas no show, mas que a gente vai tocar para a galera que são os fãs que vão lá estar junto com a gente nas passagens, etc. Então são várias formas da gente poder celebrar junto com a galera que gosta da gente, né? Boa. E agora vamos voltar a 20 anos atrás, ali, talvez um pouquinho menos, quando vocês abriram pro Red Hot Chili Peppers. Eu lembro até hoje, assim, né? Falaram assim, não, tem uma banda brasileira que vai abrir Detonautas. E vocês ainda estavam começando ali. Como foi? O que aconteceu? Bateram na sua porta, o Flea ligou lá, falou, e aí, Chico, como foi isso? E qual foi esse lance? Qual foi a sensação? Não, a gente procurou, na verdade, assim, eu sou muito fã do Chili Peppers há muitos anos, desde antes do Detonautas, obviamente, se tornar uma banda, né? E eu, quando fiquei sabendo que o Red Hot Chili Peppers estava vindo pro Brasil, eu procurei a Warner, que era a nossa gravadora, era a gravadora do Chili Peppers também, e falei pra eles, olha, os caras têm uma característica, naquela época o Red Hot fazia isso, de colocar uma banda que estava no primeiro disco abrindo a turnê, abrindo os shows nos países onde eles estavam se apresentando. E aí, tipo, o presidente da Warner na época, o Sérgio Afonso, ele ficou um pouco preocupado e falou, pô, é muito cedo pro Detonautas talvez fazer um show tão grande, é uma abertura de um artista internacional importante, num lugar grande, era no Pacaembu aqui em São Paulo, era no Rio de Janeiro lá hoje é Claro Hall lá, eu acho. Desculpa, hoje é Qual Stage no Rio, porque já mudou tanto de nome que, enfim. E aí era tipo 10 mil pessoas lá no Rio, aqui 40 mil, era uma coisa muito grande. E o Detonautas ainda estava no começo da carreira, muito no começo. E a gente pediu para eles, ele achou que talvez fosse melhor não arriscar. Porque se a gente tomasse uma vaia, acontecesse alguma coisa, poderia prejudicar ali o início do trabalho que a Warner estava fazendo com a gente. Mas eu sou muito, nesse aspecto, eu sou muito cabeça dura, assim. Eu falei, não, vamos fazer, cara, vamos tentar. E a gente enviou o material em paralelo, em pedido para a Warner, a gente tinha enviado o material para o escritório deles lá fora, para tentar ver se a gente conseguia algum contato, assim, uma coisa meio tipo aleatória, vamos tentar e seja o que Deus quiser. Mas a gente recebeu uma notícia positiva, né? O Detonautas foi escolhido para abrir Rio e São Paulo, e na época eles iam fazer também Porto Alegre, e aí Porto Alegre quem abriu foi a comunidade Ninjitsu. Que legal. Né, que lá em Porto Alegre tem uma característica interessante que os shows que tem lá, você obrigatoriamente, por lei, isso é uma lei. É do governo? Você tem que colocar... Não, qualquer show que tenha em Porto Alegre, você tem que botar um artista local.
para abrir. É Porto Alegre, Entendeu? então não é o estado. Eu acho É a prefeitura. é Porto Alegre, eu acho que louco. é a cidade. Eu acho que não é uma lei, não é uma lei estadual, é uma lei municipal. Né? E aí, é muito legal porque acaba sendo privilegiando, obviamente, a cena local, porque senão a gente estaria lá. E aí estaria tomando espaço de uma banda que merece o espaço, porque é uma banda bacana pra caramba e tudo. Então a gente foi, mandamos o material, acabamos sendo convidados para abrir, e aí quando a gente veio para abrir o Chili Peppers, a gente fez o show no Rio, foi massa, porque o Rio de Janeiro já era uma casa, já era a nossa casa, a gente já estava familiarizado com o público, etc. Mas aqui em São Paulo foi um desafio. Porque na passagem de som tinha 20 mil pessoas. Na passagem de som, né? E a gente ficou... A Luca tava no dia. Que legal. Eu me lembro da Luca chegar pra gente assim e falar assim, tem certeza que vocês vão entrar aí? Tipo, ficou preocupada, né, cara? Porque tem aquela coisa da vaia no show de rock, total, né? A gente falou, não, a gente vai entrar, vamos lá. Seja o que Deus quiser, vamos lá. A gente entrou e foi um showzaço, assim, foi muito bacana. A galera veio com a gente. Dali pra frente o Detonautas deu uma andada forte, assim, aqui em São Paulo. A gente começou a fazer muito show, começou a ser muito convidado para fazer muita coisa. Então foi o Chili Peppers abriu as portas pra gente aqui que legal. Né, no Brasil, assim, pra ser uma banda com um espaço maior, assim, digamos assim, pra... Né, de mostrar o trabalho, etc. Então foi muito bom pra gente. Da hora, história sensacional, 20 anos de banda, adoro essas coisas. Daqui a pouco eu vou perguntar mais umas curiosidades de 20 anos aí. E como foi? Vocês lançaram, eu não sei quando você está assistindo isso, mas esse programa é de 2024, mas 2023 vocês fizeram uma gravação, não pode falar mais DVD, que a gente estava comentando agora há pouco, né, Chico? Não é DVD, é um produto registro audiovisual. Vocês gravaram no Rio de Janeiro e, pô, tava assistindo, maravilhoso ficou. Um teatro lindo demais. Ele é mais, digamos, compacto, mas ficou muito legal o palco. Como foi isso, Chico? Qual foi a ideia disso? A gente gravou no Teatro Riachuelo, lá no Rio de Janeiro, que é um teatro muito bonito, um teatro histórico que recebeu o nome do Riachuelo, que foi quem administra, quem toma conta, quem investe na cultura lá, que eu acho que é importante a gente falar também. Total. Né? E acho que dentro desse panorama ali das opções que a gente tinha no Rio de Janeiro, e eram muitas, né? O teatro abrigou bem. Tem uma boca de cena enorme assim do palco que privilegiou a gente porque a estrutura é grande, né? Além da estrutura de palco, que é bonita, que é uma estrutura que a gente criou exclusivamente para fazer essa turnê, a gente colocou cordas, colocou outros músicos, né? A gente montou uma orquestra ali de cordas, colocou sopros, etc, para compor junto com a gente os arranjos. Então ficou muito bonito. E dentro dessa história toda do registro audiovisual, né, a gente começou essa gravação, a gente começou a pré-produção em 2020, né, para poder lançar em 2020. A gente não sabia do que estava acontecendo, etc. De repente veio uma pandemia, ficou todo mundo 2 anos sem saber o que ia acontecer do planeta Terra, né? E graças a Deus sobrevivemos, estamos aqui, conseguimos ultrapassar essa etapa, e em 2023 a gente se reuniu novamente, fizemos toda a pré-produção aí já com uma outra também característica, porque lançamos 2 discos, né? Durante a pandemia, então tinha músicas novas para incluir no repertório. Essas músicas acabaram entrando, foram 3 músicas do álbum Esperança, que foi feito na segunda parte ali da pandemia em 2021, e a gente, enfim, fez esse registro com todos os nossos fãs, foi gente do Brasil inteiro para lá. Foi muito legal, assim, pra gente foi muito bacana poder montar essa estrutura e oferecer para o nosso público um registro bacana, né? E para nós a oportunidade de ir para a estrada com essa turnê de celebração dos 20 anos. Boa, eu vi diversos convidados. Qual foi a ideia dos convidados? Pessoas que tiveram participação na história da banda, amigos, como foi? A gente queria reunir a galera que, de certa forma, dentro do rock aqui, tinha feito fez uma trajetória, né, bacana, junto com o Detonautas, em alguns momentos até não tão juntos assim, mas acho que também foi uma forma da gente conciliar, porque a gente já tinha se conciliado, né, reconciliado. Eu tive um estresse grande na época do movimento emo, fui um crítico do movimento, me coloquei de forma inadequada e tudo, revi toda a minha posição, entendi, fui a público pedir desculpas pra galera toda, de todas as bandas, fui conversar com o Di Ferreiro, conversar com o Lucas da Fresno, fiz isso publicamente nos shows também, quando a gente se
se reuniu agora para fazer shows em 2022, etc., antes da gravação do acústico, e achei que era uma forma de também colocar isso na nossa história. Tanto a parte negativa, que foram as críticas e as brigas que tiveram lá, brigas da minha parte, porque os caras, tipo, coitado, não tinham nada a ver com essa parada. É uma loucura da minha cabeça. E, na verdade, depois a conciliação e a conciliação em público também, porque eu acho que não adianta só se fazer a conciliação no backstage se a briga foi em público, né? Se a confusão foi em público. Então eu fui lá, falei de maneira sincera, real, verdadeira, e trouxe os caras pra lá, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara, porque na verdade, quando eu trouxe essa galera pra convivência, na verdade o Lucas um pouco antes, porque a gente já tinha estabelecido uma relação, mas o Di foi durante a pandemia, e o Badawi eu já tinha uma relação boa desde sempre, né? Então eu tive o privilégio de poder desfrutar da companhia deles, e agora são meus amigos, né? São pessoas com quem eu encontro na estrada, tenho uma ótima relação, e que eu tinha perdido um tempo danado por causa de uma bobagem nos anos 2000 ali, numa época que eu estava completamente desorientado. Então eu acho que isso faz parte da história, não é só as coisas legais, são as coisas legais e as coisas que você não fez de legal, mas que você está refazendo para ser melhor. Né? Então eu acho que foi brilhante assim a presença deles. Eles se entregaram para o projeto, foi muito legal também. A gente tentou outros artistas, né? Algumas mulheres também, que a gente queria ter algumas meninas também participando. As agendas bateram e acabaram não tendo data disponível para a gente poder conseguir fazer. Mas acho que no futuro talvez a gente consiga fazer um feat ou algumas reuniões também com as meninas que são importantes para a gente nessa história. Boa. Falando do Tico, né? Você falou tipo, uma treta, e é um Tico do passado. E eu tava lendo recentemente também, um grande jornal publicou uma matéria, acho que seria uma entrevista para eles, falando que o show já não era mais a pegada tão política, também teve aquela fase política e tudo mais, e era um negócio de música mesmo. Como você vê a diferença do Tico do passado, erros do passado, como você mesmo citou agora, pro Tico atual, Tico de hoje? Essa parte assim, a política nunca foi muito presente do ponto de vista de discursos meus em cima do palco, porque ali sempre foram os integrantes do Detonautas respeitados. Lá no comecinho do Detonautas, muito antes da política se tornar esse assunto polarizado que a gente vê hoje, eu falava isso lá em 2002, 2003, 2004, 2005, que as pessoas nem se importavam com política. Depois que a coisa começou a tomar uma outra proporção, eu entendi que não era o lugar do Detonautas falar sobre política no sentido de minha opinião pessoal. Você pode até fazer uma referência a respeito de alguma coisa importante, uma causa humana, uma questão importante que diz respeito a assuntos que não são de lados, né? Digamos assim, quando você fala contra o racismo, você não está falando sobre direita ou esquerda, você está falando sobre humanidade. Eu imagino que uma pessoa de direita ou de esquerda seja, né, contra o racismo, né? Então não é uma coisa de ser de direita ou de esquerda ou de qualquer coisa nesse aspecto. Então questões humanas a gente trata e vai tratar sempre. Agora, questões que são de cunhos mais relacionados a posições ideológicas de ponto de vista econômico, etc., não faz sentido nenhum você falar isso no palco, entendeu? Então não é muito nunca foi essa pegada do Detonautas. A gente fala nas músicas o que a gente entende e tudo bem. Assim como tem Que País é Esse, do Legião, ou tantas outras músicas aí, tipo Plebe Rude, Até Quando Esperar, ou tantas outras, né, que a gente sabe das bandas brasileiras que tratam desses assuntos. Pela música eu acho ok, vale a pena você se expressar e tá tudo certo. As minhas posturas individuais, tanto de ponto de vista das minhas opiniões a respeito de música ou de qualquer coisa, e das minhas opiniões políticas, são minhas opiniões, não tem nada a ver com Detonautas. Então isso tem que ficar muito claro, tinha que ficar muito claro e ficou muito claro. Obviamente passando por muitas turbulências e muitos momentos difíceis. Essa questão do movimento emo, por exemplo, quando Detonautas estava fazendo um disco chamado Psicodelia, Amor, Sexo e Distorção, que era um disco bem pesado, que foi a produção do Educado, de Fala, e é uma sonoridade mais suja, era um discurso mais sujo, e o movimento emo estava vindo naquela época com outra abordagem, e ok. Só que eu, na minha mentalidade de achar que eu tinha capacidade de julgar ou falar alguma coisa a respeito do trabalho dos outros, fui me posicionar publicamente falando que eu não gostava, que achava ruim, que isso aí ia destruir o rock, etc, etc. Que é uma coisa que fazem comigo hoje, por exemplo. Né? Então essa arrogância, essa supremacia estúpida que algumas pessoas acham que podem colocar por gostarem mais ou menos de rock, que atrapalha todo esse movimento, e eu sei que eu fui responsável por isso. Só que eu hoje não, já tem muito tempo que eu faço essa
revisão, digamos assim, das coisas que eu acho que são importantes, e entendi que isso não fazia nenhum sentido, não fazia o menor sentido. E eu sou uma pessoa que tem capacidade total de chegar para alguém com quem eu tive uma péssima relação, uma má relação, e pedir desculpa se eu estiver errado, né? E foi isso que eu fiz, eu acho que isso é digno, e eu acho que se as pessoas fizessem isso, o mundo seria melhor, né? Do que a gente ficar insistindo numa postura que não faz nenhum sentido. Boa, muito bom. Outra coisa, queremos saber coisas engraçadas de 20 anos de Detonautas. Coisas que você lembra de turnê que aconteceram aí nessa estrada, nessa longa estrada da vida. Uma situação, fato ou fatos engraçados que aconteceram que você lembra. Tem muita coisa, né, cara, de turnê, assim, de você tá viajando, de estrada e tal. A gente tá no ônibus o tempo inteiro, viajando muito de ônibus. A gente tinha um ônibus antigamente que chamava Favelão, que era um ônibus que a gente tirou. Aliás, assim, uma coisa completamente. Outra coisa insana que a gente fez pela falta de conhecimento mesmo, de ir fazer o do it yourself, assim, tipo, vamos lá fazer o que tem que fazer. A gente pegava a estrada, a gente retirou, olha só, a gente retirou os bancos do ônibus, né, pra gente poder dormir deitado, porque a gente ainda não tinha condição financeira de ter um ônibus bom e tal, e a gente fazia viagens longas, tipo Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, por exemplo, a 18 horas de viagem, 20 horas de viagem. A gente retirava as poltronas do ônibus e ficava uma galera deitada em colchonete na parte de trás do ônibus, né? Na parte do meio para trás do ônibus. Então era um monte de gente deitada num colchonete. A gente passava muitas horas na estrada, então a gente parava para tomar banho em rodoviária, em posto de gasolina, e tinha que limpar a roupa. Então a gente lavava a roupa e estendia na cordinha que tem as cortinas do ônibus. Achei que era de dar sinal, né? Não, e ficava aquela coisa da cordinha do ônibus ali, cheio de roupa, de toalha e tal. Então ficava mesmo tipo um favelão mesmo, assim, né? E a gente ficava ali dentro dormindo no colchonete e tal, e às vezes os ônibus davam uma esfriada brusca assim na estrada e ia passando um por cima do outro, caindo embaixo das poltronas. Era um perigo total, porque se acontecesse alguma tragédia, graças a Deus não aconteceu, não ia sobrar ninguém, porque não tava todo mundo sem cinto de segurança, uma coisa absurda. Só falo isso porque já aconteceu, não acontece mais. Porque senão eu tava botando em risco aqui nosso trânsito pelo Brasil. E uma vez a gente pegou um ônibus desse pro Rio Grande do Sul, a gente tava saindo de Marizias aqui, o cara errou a estrada e foi parar em Goiás. E aí... Tá, você ia pro Rio Grande do Sul, que é sul do país. Goiás é centro, você subiu. Ele na hora teve uma bifurcação que era ou você desce pro sul ou você vai pro centro-oeste, aqui você vira pra direita, ele virou pra direita. Eram dois caras que eram um motorista, que a gente chamava um de... Era o... Como é que era o nome deles? Que a gente tinha um apelido pra eles, assim. Enfim, os dois erraram, os dois erraram, não tinha GPS nessa época, era tudo era um livrinho, né? Você lembra? É o guia. O guia, moto, sei lá o que tinha lá que a galera usava, não era GPS. E os caras erraram a parada e foram parar em Goiás. E a gente tinha que ir pro sul, pro Rio Grande do Sul. Então a gente já tava horas, a gente já tinha jogado vôlei dentro do ônibus, peteca ali dentro, a gente botava uma fita e ficava jogando um de cada lado, etc. Quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, tipo, muito tempo depois em Caxias do Sul, não tinha vaga no hotel que a gente ia ficar, porque a gente, também a produção lá, a organização lá não deu certo, a gente foi parar dentro de um motel. Aí que é o problema, né? Que acontece a história engraçada. Porque aí a gente foi pro motel, não tinha lugar para dormir, ficou todo mundo dividido nos quartos de motel, assim, e o ônibus entrou e parou na frente do motel. E tava uma chuva danada, não tinha como a gente sair daquele lugar e tal, não sei o que, dormimos no motel. No dia seguinte, quando a gente acordou, o ônibus atolou na porta do motel. Então não saía ninguém. Todo mundo que entrou no motel, as pessoas que foram pro motel, não conseguiu sair de carro de manhã. E a gente com o ônibus atolado na porta, cara. E aí começou a fazer uma fila de gente pra sair do motel, porque as pessoas tinham seus compromissos, etc, etc. E aí, meu irmão, aí foi um caos, assim, porque depois começou a virar uma confusão generalizada, porque as pessoas começaram a se irritar. A gente tentando tirar o ônibus dali da frente não conseguia, porque estava totalmente atolado numa lamaceira que estava dentro da frente do motel ali. E virou, tipo, casos de família, né? Porque aí depois já começa a ser outra seara, que não nos cabe falar aqui na nossa conversa, mas deu muita confusão ali dentro. E a gente teve esse desfecho absurdo, né? Conseguimos fazer o show, mas passando por todos esses perrengues aí no meio da história. E como você tirou o ônibus de lá? Aí eles tiveram que chamar trator, botar tábua de madeira por baixo da roda do ônibus para poder subir.
Foi uma tragédia. Eu ia falar assim, né? Uma engraçada e uma desastrosa. Você misturou todas. Tem alguma do tipo, eu tava conversando, eu já tive banda também, né, Tico? Eu cheguei uma vez, né? Não, tem bateria? Tem. A gente dava umas regras, assim, né? Porque você não leva. Não é todo show que você leva todos os instrumentos e tudo detalhado. Você pede pro contratante preparar uma microbase ali pra você levar o restante, né? Ah, tem bateria? Tem. Tá dentro das regras? Tá, beleza. Cheguei lá, era uma bateria eletrônica. E já teve colega que chegou lá, tem bateria? Tem, era uma bateria infantil. E o cara fala, mano, uma bateria, aí tá. Já teve alguma situação dessa que você chegou assim, de desespero, chegar lá, não, o palco é feito de caixa de laranja e uma tábua em cima. Não, a gente passou muito perrengue, óbvio, né? Quando você tá começando ali nos primeiros anos, tem de tudo, né, cara? Desde não ter bateria e até desde você chegar... Eu lembro de um show aqui em Bauru que a gente veio fazer a primeira vez que o Detonautas saiu do Rio de Janeiro. Foi pra Bauru, foi o primeiro show que a gente fez. Pegamos todo mundo levando equipamento nas costas, dentro de ônibus de rodoviária, não tinha ônibus nosso na época, né? Chegamos em Bauru, aí era um evento de, sei lá, 12 bandas, assim, muitas bandas. Tudo banda de metal. E a gente era uma banda de ska, tá ligado? De punk rock e tal, com 3 acordes, os caras tocando os bagulhos, todo cheio de, né, de muito conhecimento. Banda de metal tem muito conhecimento, né, musical, pá, a gente, um bando de moleque ali tentando começar a vida e tal. Aí o cara chegou pra gente e falou, ó, eu vou botar vocês pra ser o último. Aí eu falei, tá bom, pô, pra gente só a viagem já tinha valido pela aventura, sair do Rio e falar, pô, a gente tocou fora do Rio de Janeiro. E aí a gente ficou por último. Quando chegou pra tocar, não tinha ninguém mais. Só tinha um cara, uma pessoa, que tava completamente bêbado, com a cabeça baixa, assim. E a gente tocando, e o cara doidaço, e tipo, pra ninguém, tocando pra ninguém. Só o garçom, o dono do bar e esse maluco que tava doidão. Aí o cara começou a ficar incomodado com o barulho. E levantou. E aí ele levantou e pegou a camisa dele e jogou na minha cara, assim, sacou? Jogou na minha cara. E eu achei que aquilo, tipo, era uma atitude punk, né? Aí eu joguei na cara dele, começou uma confusão, aí virou uma briga assim, né? Não de porrada, mas o cara gritando, bêbado, vocês são uma merda, você é uma droga, não sei o que lá. E, pô, bicho, a gente tá vindo aqui, a gente ficou até agora, são 4 horas da manhã, a gente quer tocar nosso som e ir embora. Entendeu? E, tipo assim, nenhuma estrutura zero, assim, tipo, não tinha caixa de retorno, não tinha uma bateria que fosse uma bateria adequada, etc. E não tinha público. Então, já passamos por todo tipo de situação, inclusive tocar pra ninguém, assim, pra uma pessoa. E vocês tinham... Tem banda que tem regra, né? Não, a gente não fecha, a gente não toca no meio. Vocês tinham algum tipo de regra assim? Ah, não, nessa época não tem nem como você determinar a regra, né? Não, mas depois que vocês... Não, a gente obviamente pede, né, pra ter um horário bom. A gente cria, dentro hoje das nossas relações com os nossos contratantes, que a gente peça pra estar num bom horário. Mas a gente super respeita também, porque às vezes os outros artistas que estão no festival, no caso, que é essa coisa de entrar e sair primeiro e por último, são nossos amigos. Né? Então, muitas vezes a gente conversa com os nossos amigos de bandas e fala, pô, galera, a gente abriu o outro que vocês estavam, abre esse, a gente fecha, o outro deixa a gente tocar no meio e tal, e a gente vai encaixando. Ah, eu tenho show depois, toca antes, então pra você sair antes. A gente vai se organizando pra fazer isso, né? Uma famosa, assim, foi lá em Santa Catarina, o Detonautas foi tocar, a gente ia pra Manaus no dia seguinte, e a gente precisava que a nossa equipe tivesse... no aeroporto cedo, de Navegantes. A gente estava numa outra cidade, para Navegantes era mais ou menos 1h30, e a gente estava com o Charlie Brown. Né? O Charlie Brown era o show era Detonautas e Charlie Brown. O Charlie Brown tinha uma regra de não fechar eventos, mas a gente conversou com a galera e pediu para eles, que a gente falou que tinha que viajar para Manaus, precisava tocar mais cedo. E a gente tocou mais cedo. E aí, quando acabou o show, a nossa equipe pegou o equipamento e foi embora. Mas a gente não tinha que estar no aeroporto com 3 horas de antecedência. A gente podia ficar um pouco mais. E aí eu fiquei pra ver, porque eu adorava o Charlie Brown, gostava muito de ver o show, sempre que tinha oportunidade ficava no palco. Fiquei no palco e eu tô vendo que os caras estão super incomodados ali, né? O Chorão tava, porra, nitidamente assim, você via quando o Chorão tava puto. Tô achando que ele tá puto com qualquer coisa, não com a minha presença ali dentro. Quando acabou o show, fui pro camarim. Cheguei no camarim, falei com os caras, vi que tava um clima meio esquisito, o Chorão entrou. Aí quando o Chorão entrou, ele falou, porra, bicho, vocês falaram que vocês estavam indo embora, ficaram aí pra assistir o show, já puto. E eu falei, não, irmão, a gente tá indo embora mesmo, só que a nossa equipe saiu primeiro. E aí, tipo, rolou um mal-estar ali. Aí eu entendi que ele tava também, não tava... Entendeu mal o que estava acontecendo, foi embora. A gente saiu, no dia seguinte eu encontrei com ele no aeroporto de manhã cedo. Aí peguei ele pelo braço, levei ele para um canto assim e falei, irmão, qual foi? Por que tu ficou puto?
Ele, pô, vocês falaram que vocês iam acabar o show e ir embora, e aí pediram pra tocar primeiro, etc. Eu falei, Chorão, quando acabou o show, a minha equipe pegou o equipamento e foi embora, irmão. Eu fiquei porque eu gosto da banda, fiquei lá pra assistir. E fiquei até o final pra poder ver a banda. Eu não tinha que ir embora com 3 horas de antecedência. Aí ficamos discutindo ali, conversando e tal, não sei o que, depois ficou tudo certo e bola pra frente. Mas rola esses, né, às vezes rolam umas... E o Chorão era um cara que tinha essa característica, né? Quando tinha algum problema, ele falava na cara mesmo. Não é esse bagulho de chegar e ficar falando pelas costas ou dar indireta, não. Ele chegava na hora e dava o papo reto mesmo. O Rodolfo, tava vendo uma entrevista do Rodolfo, do ex-Raimundos, né? Ele fala, né, que o Chorão, parça, assim, mas deu várias carcadas nele, assim, só que ele não deu em público, ele dava particular. Falava, não sei o que lá, chegava em público, não, Rodolfo é gente boa e tal. Eu chegava, ele falava. Sim. Falava na lata, né? Agora, vamos falar um pouco do seu filho. Eu tava vendo, o seu filho se envolveu aí na parte de produção musical, produção de eventos, digamos assim. Cara, ele já dirigiu um clipe do Detonautas, é isso? Sim, ele dirigiu um clipe do Detonautas. O Lucas O Lucas tem 22 anos. Lucas. Ele, desde muito cedo, assim, ele começou a se interessar por essa coisa do audiovisual, né? Então, por conta dele mesmo, assim, porque ele gosta, assim, de tirar foto, de filmar, etc. Ele em 2021, ou 22, foi 21, a gente fez uma música chamada Carta ao Futuro. E aí a gente fez uma versão mais pra frente, assim, eletrônica e tal, e fizemos uma versão no violão, versão acústica, de Carta ao Futuro. E essa versão de Carta ao Futuro ele fez a filmagem, né? Ele que dirigiu esse clipe. Foi bem legal, a gente dirigiu até num teatro lá no Rio de Janeiro e tal. Ele fez toda a parte do cenário, da parte de produção e etc. Dirigiu. E esse clipe, porque eu tava com uma jaqueta que tinha uma imagem do Saramago, que é um escritor que eu tenho profunda admiração e tal. Esse clipe acabou indo passar no Instituto Saramago, em Portugal. E eu recebi uma mensagem da viúva do Saramago, né? Da Pilar, que é o nome da viúva dele. E eu fiquei super empolgado. Falei, caraca, tu tem estrela, moleque. O primeiro videoclipe que tu fez foi parar lá no Instituto Saramago, né? Porque eles gostaram da parada, a gente pediu autorização para usar a imagem dele, porque tava na minha jaqueta e tal. E eles gostaram tanto do clipe, da música e tal, que colocaram no Instituto lá para passar. E aí depois disso ele começou a fazer outras produções e tudo, e foi convidado ele mandou um currículo por conta dele pro Rock in Rio. Não foi, tipo, indicação minha. Ele entrou no trabalho conosco. Ele foi, tipo, currículo, mandou pra lá. Foram várias pessoas chamadas para serem voluntários no Rock in Rio, né, para trabalhar de voluntário lá, que tem muita gente que trabalha. E aí só que ele fala inglês, ele é fluente em inglês e tal, ele tem ali um conhecimento bacana sobre essas coisas de línguas, etc. E aí eles estavam precisando de uma pessoa no backstage do palco Sunset para trabalhar na parte de camarins, ali recebendo os gringos e tal, e ele tinha essa facilidade. Ele acabou indo parar lá no palco Sunset, e aí por conta dele ele chegou nesse lugar ali do Rock in Rio. Aí depois que ele estava no Rock in Rio, e aí o pessoal, o Zé Ricardo, a Aline, a galera do Rock in Rio, descobriu que ele era meu filho. E aí ele já estava lá dentro, já trabalhando e tal, não sei o quê. E, pô, ele começou a fazer a trajetória dele. Dali ele fez o Titãs, a turnê do Titãs. Ele fez a turnê do NX0. Ele tá fazendo esse Wannabe também. E tá fazendo um monte de coisa. Fez vários artistas, fez artistas internacionais, porque tem essa facilidade com a língua e tudo. E eu fico super orgulhoso dele estar conseguindo trabalhar. E mais orgulhoso ainda porque ele faz por ele não usa carteirada para chegar nos lugares. Estava conversando aqui com o pessoal da Trovô também, e da B mais K, que também trabalham junto com essas grandes produções no Brasil. E eles falaram, pô, a gente não sabia que o Lucas era seu filho e tal, e só descobrimos depois que teve um episódio no The Town, que ele foi tocar comigo, aí saiu uma matéria, né, falando que o filho gato do Tico Santa Cruz entrou no palco, e aí virou um meme, a Lucas parada. Gato. E aí ele, pô, tá aí, cara, tá aqui em São Paulo agora, fazendo o Wannabe. Que legal. Vocês tocaram no The Town 2023, foi o primeiro The Town da história, como foi? Ah, foi maravilhoso, foi um dos shows mais legais do Detonautas Festival. Foi incrível, a gente fez com o Vitor Clay, né, Vitor Clay foi o nosso convidado. Foi muito legal. Foi talvez o primeiro show que eu tive a sensação de que a gente fez o show tranquilo. Não foi aquela adrenalina que você descontrola e começa a ficar muito tenso porque tem muita coisa acontecendo, muitas informações, muita gente. E mesmo que você tenha muita experiência, sempre tem uma adrenalina forte.
Nesse aí eu acho que a gente conseguiu controlar bem a adrenalina. Vocês já fizeram alguma coisa dos 20 anos ali ou foi um show específico pro The Town? Vocês criaram algo? Até porque tinha o Victor Clay junto também, que normalmente ele não corre com a banda, né? Não, foi bem específico ali pro The Town. A gente já tinha feito a gravação dos 20 anos acústico, mas esses shows que o Zé Ricardo promove, ele se reúne com a gente, aí a gente pensa quem é o convidado, como é que a gente vai fazer, a estrutura e tudo. Então a gente prepara um show exclusivo, com um repertório exclusivo para o festival. A gente fez com o Reação em Cadeia em 2019 no Rock in Rio. Reação em Cadeia não, desculpa, o Pavilhão 9. Pavilhão, eu lembro. Em 2000. E Reação em Cadeia a gente fez em Curitiba. Reação em cadeia também pra festival é do caramba fazer, né? A gente fez o Reação em Cadeia em Curitiba, o Pavilhão 9 em 2019. A gente fez... teve um outro que a gente fez também. A gente fez o Raul, né? Tributo ao Raul em 2013. Putz, aquele foi maravilhoso. Vocês fizeram aqui em São Paulo, aquele foi muito legal. Precisava repetir essa dose do Raul, Foi velho. muito legal esse aí. E esse teve Zé Duncan, Zé Cabaleiro, uma galera, né, que participou, foi muito bacana. Cara, esse do Raul, pessoal, a família do Raul aí, que puxa, vamos... Esse é muito legal A mesmo. gente podia repetir essa dose, hein, mano? Que foi muito legal. E trazer convidados e... Cara, e foi tipo uma nostalgia pura, né? Raul Seixas, né? Sim. Tico, falando da cenário da música brasileira, principalmente do rock, o que você acha que falta pro momento, pro futuro? Eu acho que o rock no mundo todo ele tá passando por uma transição, né? Então a gente não tá conseguindo mais... Eu nasci em 77, então nos anos 80 eu vivia como criança e pré-adolescente a coisa da efervescência do rock no Brasil, muito forte, né? Então a minha formação de rock é banda nacional. A primeira coisa que eu ouvi foram as bandas nacionais de rock brasileiro. Tipo, Titãs, Paralamas, Ultraje, Lobão, enfim, Barão Vermelho, Plebe Rude, Ira. Todas essas bandas fizeram a minha adolescência, então eu tenho uma memória emocional muito forte com eles, com essa galera. Nos anos 90, eu comecei a escutar por causa da MTV vindo pro Brasil, né? Ali no final dos anos 80, início dos anos 90, começou a vir. Eu comecei a ter acesso a Faith No More, Guns N' Roses, Jane's Addiction, Red Hot Chili Peppers, ao movimento grunge. Então, eu tô falando de ícones, de ícones mesmo, né? De bandas icônicas. Eu acho que o rock, ao longo dos anos, até por conta da internet, da forma de se diluir conteúdo dentro da internet, ele perdeu um pouco dessa coisa icônica. Hoje em dia a gente conhece as bandas, conhece as músicas, mas não tem os ícones mais, como tinha antigamente. Antigamente, quando você falava do Mike Patton, você lembra dele, sabe quem ele era e vê a imagem dele. Você fala do Kurt Cobain ou próprio do Dave Grohl, você tem os ícones ali todos, né? Hoje em dia eu não vejo mais essa coisa icônica. Não tem mais essa relação. A relação é muito da música, da playlist, de uma sensação ali que a galera tem ouvindo os streams, etc. E não se tem mais aquela relação, isso não vai ter mais. Eu acho difícil que tenha, num volume grande, importante, de pegar um disco, ler o encarte, ficar naquela viagem, porque hoje é tudo muito rápido, você tem as informações vindo numa velocidade muito grande. Então eu acho que o rock, ele perdeu o seu maior... a sua maior carta, que era a iconoclastia, digamos assim, né? Que era, tipo, de você olhar para alguém, que você tem isso hoje no trap, no rap, por exemplo, apesar do volume ser muito grande, mas tem. Você olha para os caras lá fora, você vê o cara do rap. Então o adolescente, ele precisa de alguém para se inspirar. E quando ele olha para aquele movimento do trap ou do rap, ele identifica um movimento, as roupas, a vestimenta, o comportamento. E isso fortalece toda uma gama de sensações e de movimentações. Eu sinto falta disso no rock hoje em dia. Você não tem mais isso no rock, essa coisa do movimento, né? Do adolescente olhar para o rock e falar, eu faço parte disso aqui, desse movimento. Tem o consumo da música, mas o movimento não vejo mais tão forte. Então até que surge um novo movimento, a gente teve o grunge recentemente, o grunge, o new metal, né? Que foram movimentos muito fortes, icônicos. Mas não tem, qual foi depois desse? Não teve. Teve o indie. E eu acho que no indie começou a meio que cada um ir para um lado, porque a própria postura, a própria identidade indie não era se colocar como ícone, né? Era uma característica da personalidade das bandas indie, né? Então fica mais complicado de você conseguir ter uma movimentação nesse sentido. Então eu acho que no futuro, se a gente tiver um outro movimento, talvez o rock se oxigene e novamente atinja adolescentes e volte a ser um movimento icônico.
Mas até isso acontecer de novo, a gente vai ficar vivendo realmente das coisas ou do passado, que são muito importantes, ou das novidades que vão aparecendo por aí, que a galera curte, mas que vai ser meio que tipo uma passagem, uma coisa meio passageira, não tem aquela consistência que tinha no passado. Eu posso estar equivocado na minha percepção, mas é a forma como eu entendo, tentando buscar essa coisa adolescente, porque eu tenho filho adolescente, né? Meu filho tem 22, já é um adulto, mas a minha filha tem 15. E eu vejo pela minha filha, pela forma como ela se relaciona com esses outros estilos, né? Acho que falta um pouquinho. O rock, quando eu falo de rock para ela, fala: ah, mas rock é coisa de velho. E não pode ser. A gente tem que falar com o adolescente e o adolescente olhar pro rock como uma coisa de adolescente, como uma coisa de jovem, como os Smells Like Teen Spirit que a gente tinha lá nos anos 90, né? Então eu acho que falta isso ao rock hoje em dia. Eu vejo um movimento assim acontecendo, que são artistas de outros estilos começando a usar mais guitarra, né? A gente teve ali início dos anos 2000 até final de 2010 ali, parte muito forte de beats eletrônicos, programação musical e tal. E agora a gente começa a ver, e eu quero também saber se você acha que, se a sua opinião é a mesma ou não, né? Até para ver se você tem a mesma visão, ou se não, eu também quero saber o porquê. Mas a gente tá vendo a galera usando mais guitarra. Você vai no show, artistas pop que só usavam instrumentos eletrônicos, muitas vezes faziam show só com DJs. Sim. Ou uma banda muito simplificada, fazendo um show muito rock and roll. Eu vou usar 2 exemplos aqui, Miley Cyrus e a Demi Lovato, né? Sim. E a Demi Lovato até relançou o álbum fazendo versões rock. Você acha que o que é isso? Você vê isso acontecendo? Vejo. Não, sempre aconteceu e tá tudo certo. Eu quero saber a sua opinião e por que você acha que isso está acontecendo? Não, eu vejo isso acontecendo. Eu acho que a Miley Cyrus, por exemplo, veio com principalmente durante a pandemia, ela adotou uma roupagem rock and roll. Agora, a Miley Cyrus nunca foi rock and roll. Ela se tornou, de alguma maneira, com um comportamento e uma atitude rock and roll. E eu acho maravilhoso, porque eu me tornei fã da Miley Cyrus e comecei a acompanhar ela por conta das versões que ela fez incríveis de vários clássicos do rock incríveis, assim, participações com Metallica e com vários outros artistas que são ícones, né? Mas a Miley Cyrus já não é mais uma jovem, uma adolescente, não é uma mulher que já tem uma história grande dentro da música pop e que entendeu que a pulsação de uma banda, ela é muito mais forte do que você ter um DJ em cima do palco somente, né? A banda tem uma interação maior, tem uma movimentação, tem um volume de nuances que são muito diferentes. Você tem um cara apertando um botão e acabou. Então eu acho que pro palco, pro show, existe uma diferença muito grande de você ter um DJ, não que seja melhor ou pior, mas eu digo que para quem tá assistindo, a movimentação da banda é muito mais impactante do que um DJ parado ali. A gente vê que hoje essas produções mais eletrônicas, elas apostam muito em pirotecnia. Né? Então você tem palcos ali com bomba explodindo, telões incríveis, com projeções muito incríveis, que são muito legais, experiências bacanas. Mas, cara, eu tava vendo um vídeo dos anos 90 ali do Hollywood Rock, que eu estive no dia... Eu fui no Hollywood Rock e tive o privilégio de ver Nirvana, Alice in Chains, Red Hot Chili Peppers. Eu vi os caras, eu tive essa experiência. E ele tava vendo um vídeo, né? Acho que foi até 89 que postou. Foi pra gente que postou. A gente postou Alice in Chains, postou Nirvana, postou alguns. Foi isso mesmo. A Alice in Chains tava Man in the Box, né? Man in the Box, isso, pulando. Cara, era uma onda de um formigueiro, assim. Exatamente. Por quê? Porque não tinha celular, irmão. Ninguém tava preocupado se o iPhone ia cair no chão, se tinha que filmar o cara que tava tocando, se ia fazer selfie. As pessoas estavam entregues àquilo ali, entendeu? E por mais que você chegue, a gente viu o pessoal do Coldplay chegar, galera, baixa o celular e tal, não sei o que lá, pra vocês curtirem o show. Mudou a referência, mudou a forma mesmo que você peça, as pessoas não vão fazer isso, porque tem um monte de questões relacionadas a você ficar preso dentro de uma tela de celular, de você registrar o momento, de você mostrar que você estava lá, e etc, etc. Que nos anos 90, por exemplo, quando você ia para um show, meu irmão, você estava inteiro dentro do show, né? E aquilo ali é uma coisa muito forte, assim, muito pulsante. E você vê nas imagens que a galera pula, todo mundo pula. Não que não pulem hoje em dia, pulam, mas é diferente. Você sente que tem uma energia diferente. Então, assim como o comportamento do público é diferente, o comportamento de um artista no palco, com banda ou sem banda, vai mudar a energia do lugar. Entende? Então, eu acho que quando os artistas entendem que já fizeram a parte da eletrônica com DJ ou com uma banda reduzida, colocam uma banda grande no palco, e isso a gente está vendo até o trap fazendo isso, né? Muitos artistas de trap fazendo isso, é porque eles entendem que as guitarras, que a banda, que a pulsação é necessária, é primitivo, digamos assim, né? A gente pode até ir pro
pro tecnológico, mas o primitivo é aquilo que está dentro de todo mundo. Está no DNA de todo mundo, o primitivo, o tribal, a coisa da movimentação, da coisa dos instrumentos tocando. Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande. A tecnologia ajudou ou atrapalhou a música? Eu acho que ela complementa, não atrapalha nem ajuda, assim, no sentido de atrapalhar do ponto de vista... Eu acho que é uma complementação. A tecnologia que você se refere é a galera pegando o celular para ir pro show? Eu acho que tudo, desde o celular para ir pro show até na criação, produção e jeito que você interage para ouvir, playlists, você tendo mais opções de lugares para ouvir, você ouvindo em situações que você não ouvia antes, ou outras você não ouve mais daquele jeito? Eu acho que é uma complementação. Eu acho que a tecnologia vai estar sempre complementando se bem utilizada. Né? Agora, com certeza, a experiência de você ir para um show sem celular e ir para um show com celular é diferente. Com certeza é. Tipo, se a gente pudesse ter uma experiência de pegar, não vou dizer 20 mil pessoas, mas 500, entrar numa casa aqui em São Paulo e falar assim, galera, deixa o celular fora e vamos viver essa experiência, vamos fazer essa experiência de não usar o celular aqui dentro. E aí filmar e depois pegar a mesma galera, uma outra galera com um celular e fazer o mesmo show, você vai ver que vai ter uma diferença no comportamento. Você viu quando Paul McCartney, na última passagem aqui pelo Brasil, 2023, ele escolheu fazer um show pequeno em Brasília? Sim. Você chegou a ver isso? E o que ele fez ali, né? Ele quis fazer, ele é o Paul, curte tocar, vamos fazer um pocketzinho meio Cavern Club aqui pra galera. E pra entrada, ele confiscou o celular da galera. Então assim, tanto que as imagens que você consegue, tem poucas, e a que consegue era o oficial, que era a equipe dele filmando, né? Só que quando você vê o vídeo... Cara, a galera tá num grau, a galera tá numa empolgação, tudo bem, é o Paul também, você vai estar muito empolgado por estar com o Paul ali. Mas a galera tá numa empolgação, você chegou a ver esse vídeo, que você acha que isso fez diferença de confiscar o celular na porta ali? Não, eu vi alguns vídeos dessa apresentação dele lá em Brasília, que foram vídeos, acho que da própria produção dele, que deram que ofereceram essas imagens. Mas eu acho que no caso do Paul ali, não sei se ele teve essa intenção de tirar o celular para ver a reação do público. Eu acho que talvez ele tenha tido a intenção de criar também uma atmosfera onde ele pudesse ter um pouco mais de controle sobre o que estava sendo filmado e o que não estava sendo filmado e o que seria colocado para a público e o que não seria colocado. Mas sem dúvida nenhuma, só de você confiscar... Mas assim, você não precisa nem ser o Paul McCartney. Se você for numa festa que for confiscado o celular, já muda o comportamento das pessoas, porque primeiro elas ficam mais interagindo com quem está na festa. Porque muitas vezes até a gente mesmo, eu faço isso, estou num lugar e de repente eu pego o celular e fico olhando, porque já é um hábito, né? Agora, se você está num lugar que você não pode mexer no celular, necessariamente você vai ter que Isso aqui é como se fosse um cigarro, assim, vamos lá. Você está num lugar, você não conhece ninguém, você pega o celular e fica assim, é tipo como se você estivesse fumando um cigarro, né? Tipo, você está interagindo com uma coisa sua, assim, você com você mesmo. E eu acho que quando você vai numa festa, por exemplo, e não tem um celular, você vai necessariamente interagir com alguém. Vai ter essa interação. Né? E ao mesmo tempo também se sente mais preservado, porque não tem ninguém te filmando, não tem ninguém fotografando, não tem ninguém te julgando, digamos assim, capturando uma imagem sua que você pode ser julgado, se colocada na internet. E aí não precisa ser sacanagem, não. Tô falando de coisas normais do dia a dia, né? Da forma de se comportar, de dançar, de se entregar a um show e tudo. Então eu acho que nesse caso o celular ele tem essa característica. Ele é um divisor de atenção. A pessoa não está 100% no show. Ela está com show, ela está filmando, ela está querendo aparecer para mostrar na internet que ela está com um artista aqui perto do palco. Às vezes atrapalha até o artista. Várias vezes eu faço shows e fica uma pessoa assim na beira do palco assim. Tipo, ela não está preocupada com o show. Ela está querendo tirar uma foto comigo ou com a banda e está aqui interagindo na tela, tá ligado? E às vezes te entrega o celular para você tirar uma foto dela. Fazer um vídeo você com ela, tá ligado? Então isso é muito doido, porque você tem que ter uma educação para lidar com a pessoa, você não vai ser grosseiro, né? De falar, pô, você tá atrapalhando o show, isso aí não tem nada a ver, curte aqui a parada. Mas ao mesmo tempo você também não pode dar a entender para o resto do público que isso é uma coisa legal, porque senão todo mundo vai vir com o celular para poder te entregar para tirar foto. E eu acho que isso divide a atenção. Eu particularmente não gosto. Você se considera um influencer? Não sei, cara, eu não sei se sou influencer, não. Eu uso a rede social muito hoje em dia, mas até para falar do meu trabalho, para mostrar as coisas. Durante muito tempo eu fui uma pessoa de ficar dando opinião em rede social. Tinha blog, já tive Orkut, já tive todas, né? Passei por todas as fases. E eu usava muito para dar opinião. Eu demorei, talvez, a entender
que ficar dando opinião para tudo não é uma coisa razoável, não é uma coisa bacana. Eu acho que tem coisas que você pode até, se você for perguntado, dar uma opinião. E o influencer é isso, né? O influencer é o cara que fica dando opinião, então ensinando coisas aleatoriamente, às vezes até sem ser necessariamente relevante o que ele está ensinando. Então eu não me considero um influencer, assim, eu me considero um artista que eventualmente dá a sua opinião a respeito de alguma coisa ou mostra um pouco do seu trabalho. Eu não coloco coisas da minha vida particular, muito raro eu colocar, né, coisas da minha vida privada na internet, assim, mostrando minha casa, não sei o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu ganhei, o que eu não ganhei. Eu acho que influencer trabalha muito em cima dessa coisa do comportamento, né, dessa coisa de ficar tentando fazer com que as pessoas tenham um comportamento semelhante ao dela ou comprem coisas que ela está consumindo. E nisso eu não me identifico, não acho que não sou esse influencer, não. Boa, excelente. Voltando agora para turnê 20 anos, Detonautas, maravilhosa essa turnê, eu tô louco pra assistir. Eu quero que você dê só uma passada pra galera que assistir todos os lugares, estão vendo aí, Rio, tudo que você falou aí, Curitiba, onde você vai, e se depois talvez ainda tenha uma certa continuidade aí. A gente... Eu sei que você falou que tem um final, tá? Eu presto atenção no que você falou, mas não, é que às isso. vezes você coloca uns a mais ali até tal Pode meio. acontecer, né? Porque, na verdade, por exemplo, a gente está fazendo no Rio 800 lugares. Digamos que as pessoas cheguem lá, assistam um show e gostem muito e comecem a falar para um monte de gente e outras pessoas que não conseguiram comprar o ingresso. Eu acho justo que elas possam assistir, né? Enfim, isso é a mesma coisa acontecer em São Paulo. Muitas pessoas estão indo lá assistir, são 2.200, eu acho, e de repente a coisa toma uma proporção maior e é justo que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, é provável que possa acontecer nesse sentido, de você aumentar um pouco para poder outras pessoas que não assistiram poderem participar dessa celebração. Mas a nossa trajetória está determinada nesse primeiro momento com 5 shows, que é São Paulo, que já aconteceu, Curitiba, Rio de Janeiro, Juiz de Fora e Belo Horizonte, podendo estender para o interior de São Paulo, né? Tem muito pedido para Campinas, para Ribeirão Preto, para Sorocaba, para um monte de lugar aqui no interior de São Paulo, que é legal, que a gente quer fazer, que a gente quer levar para esses lugares. Ao mesmo tempo, a gente tem muita demanda para o Nordeste, né? Então, Recife, Fortaleza, João Pessoa, Natal, vários lugares querem fazer. Nordeste é do rock. Muito legal, adoro viajar para o Nordeste fazer show. Norte também, Manaus, Belém, pedindo show do Detonautas acústico também. Em Manaus tem o Teatro Amazonas, que é lindíssimo, apesar de não ser tão grande, mas é muito bonito. A gente quer fazer lá, né? White Stripe fez um show lá, não sei se você se lembra, né? no Teatro Amazonas. E também tem o Centro-Oeste ali, a região do Mato Grosso do Sul, Goiás, né, que também tem. Então a gente quer fazer o Brasil todo. Mas a gente precisa estruturar porque a agenda do elétrico está muito forte. Então a agenda do elétrico já tem show marcado até novembro. E a gente precisa encaixar o acústico dentro desses espaços que o elétrico ainda não fechou. Né? Então tem muita coisa para fazer ao longo desse ano e pode se estender para 2025, porque talvez a gente não tenha, por conta dessa outra agenda que está acontecendo em paralelo, data para poder colocar agora. E se for para 2025 a gente vai fazer. Mas aí no momento que a gente entender que passamos já em todos os lugares, todo mundo já viu, aí acabou. Tico, qual foi a injustiça que eu cometi aqui de não ter feito uma pergunta para você ou do Detonautas ou sua? Eu me sinto contemplado. Me sinto. Eu falo pra caramba também, né? E aí vou emendando e você também consegue emendar um assunto no outro e a gente fica aqui 3 horas até 10 horas da noite, se for o caso. É que se você não tivesse que almoçar, você estaria lascado, Tico. A gente estaria puxando assunto atrás de assunto, não ia acabar nunca. Esse foi Tico Santa Cruz aqui no Chablau, sensacional, Ticão. É nóis, mano. Valeu. Muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado, viu? Yuri, pela convite. Valeu, gente. Falou, até!